Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida Cast. Roda a vinheta, Lucas! Há quem diga que em toda família tem um. Eles são muito mais do que profissionais da saúde. São especialistas em vida e transformam o medo em esperança. Eu não quero nem imaginar como seria o mundo sem eles. O Vida Cast de hoje fala sobre sonhos de infância, tecnologia e aprendizados entre diferentes gerações. E para bater esse papo comigo, eu estou aqui com o Dr. Francisco Souto, vice-presidente de Operação Hospitalar e Serviços da Apvida. Bem-vindo, Dr. Francisco. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje. Honra nossa. E estou também com o Dr. Rafael Aguiar, que é clínico geral e médico 5 estrelas. Bem-vindo, doutor Rafael. Obrigado, Lívia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Doutor Francisco Souto, quero começar com você. Quando você era criança e perguntavam para você o que é que você queria ser quando cresceu, o que é que você respondia? Médico. Médico, desde pequenininho? Desde pequeno, e o meu sonho era ser médico cardiologista. E você é médico cardiologista? Eu sou médico cardiologista. E como é que foi, assim, você foi estudando, foi se interessando? Como é que você escolheu que queria ser cardiologista e por quê? Muito fácil. A minha avó tinha problemas cardiológicos e eu via todo o sofrimento dela. E passei parte da minha infância indo a hospitais por conta do estado de saúde dela. Também a minha mãe era técnica de laboratório. Eu sou paraibano, ela trabalhava no IPEP, Instituto de Previdência do Estado da Paraíba. Fazia plantões e às vezes à noite. Minha avó no hospital, não tinha quem deixar, e eu ia para o plantão à noite com ela. Então, a medicina para mim, o convívio dentro da área hospitalar veio desde cedo. Me lembro dentro de hospitais a partir dos 5, 6 anos de idade, hoje que seria proibido. É verdade. Mas eu fazia os plantões junto com a minha mãe. Ela tinha um lugarzinho que deixava lá embaixo de uma bancada, aonde eu ficava à noite, quando eu não tinha com quem ficar com a minha avó, quando ela estava hospitalizada. E aí fizeram um grande erro, um grande acerto. Um dos médicos que trabalhava naquela unidade de saúde me convidou para dormir no quarto dos médicos. E você pequenininho, tipo 6, 5 anos. Aí pediu para minha mãe, não dá para ficar essa criança aqui. Hospital, mascote. E aí me levaram para o conforto médico. Cheguei lá, tinha ar-condicionado, tinha uma cama, falei, pô, é mais isso que eu quero ser também na vida, né? Sempre tive interesse da área de cardiologia. Então, a escolha da carreira para mim, eu acho que veio primeiro de ver aquela situação da minha avó, de conviver com pessoas que tinham problemas de saúde e sempre me identificar com a necessidade e a vontade de ajudar as pessoas. Então, para mim não foi uma escolha difícil, foi algo bem natural. Não tive pressão de ninguém da família. Aliás, na família, no meu círculo mais próximo, eu sou o único médico. Meus irmãos são engenheiros, são advogados, ou já estão aposentados até. E a partir de mim, eu tenho mais 2 sobrinhos que fizeram medicina e continuo. Então, foi isso, acho que é vocação, acho que foi um sonho que eu tive na minha vida e consegui realizar, graças a Deus. Então, quando eu abri o programa dizendo que há quem diga que em toda família tem um médico, o médico da sua família é você. Sou eu, Muito bem. E agora tem mais uma geração caminhando aí. E Rafa, você é de uma geração mais recente, né, que já cresceu dentro de uma medicina mais moderna, mais avançada e mais digital. E você, segundo os nossos clientes, essa semana eu tô recebendo só gente aqui, a gente tá aprendendo muito, né, Lucas? Porque é só dentista 5 estrelas, é só um médico 5 estrelas. E você é, segundo os nossos clientes, o médico mais bem avaliado do nosso programa 5 estrelas. E aí, para quem não sabe, o 5 estrelas é uma pesquisa que os nossos clientes recebem depois que saem da consulta para avaliar o desempenho do médico. E você tem 27 anos. Me contaram, viu? Anos. A nossa produção descobre tudo. E você tem 27 anos e você já é um médico 5 estrelas. A gente estava aqui conversando antes que você tem 1 ano e meio de formado, né? 1 ano e meio de formado. Então, está formado recentemente. E detalhe, você é um médico 5 estrelas de telemedicina. Exatamente. Que há toda essa discussão se a telemedicina, você consegue se aproximar do cliente, do paciente, como é que você faz? E eu quero saber de ti o que é que você faz de diferente, porque você tem o desafio de você ser um médico recém-formado e que atende de uma maneira muito recente e muito nova. O que é que você faz diferente? Tem algum segredo? Assim, segredo, é difícil falar se tem
uma coisa simples que vai mudar tudo, né? Mas eu gosto de brincar que, assim, é simples, mas não é fácil, né, fazer. Ainda mais na telemedicina, que tem esse menor contato direto com o paciente, você não vai fazer o exame físico, não tem tudo isso, mas que aí você tem que focar mais na conversa. Conversar, mostrar que você está preocupado com o paciente. Acho que às vezes a medicina hoje, antigamente tinha muito essa visão do médico, o médico que manda na doença, diagnosticou isso, então vamos tratar isso e pronto. Não vou tratar o paciente. Sim. Mas eu gosto muito de pensar, que a gente estava conversando até sobre medicina da família aqui, tem alguns princípios da medicina da família que são muito interessantes para levar, assim, para qualquer médico, né? A medicina baseada em evidências e focada no paciente, não na doença. Então, assim, mostrar... É um paciente que tem uma dor no peito, mas, assim, o que é que ele acha disso? Ele acha que é uma coisa cardíaca. Tem paciente que já tem um histórico na família de eventos cardíacos, então ele já chega com muito medo, com muita angústia. Então, tratar um pouco fora, não só a doença. A doença é muito fácil hoje em dia, ainda mais com tecnologia. É verdade. Hoje já tem chat GPT que se você botar a doença ali, ele bota o tratamento, faz tudo. Eu acho que pra gente diferenciar mesmo é sair desse foco da doença e pro foco do paciente mesmo, como pessoa, né? Doutor Souto, quais são as lições que os médicos mais experientes, como você estava aí contando, que eu achei muito especial a sua fala, porque é muito especial eu valorizo muito você hoje ter um sonho de infância e você realizar esse sonho. Quando eu fiz essa pergunta para você, eu estava pensando assim, meu Deus, e se ele responder que queria ser um engenheiro, como é que eu vou conduzir? Mas eu achei ótimo porque você queria ser médico e você é um médico. Exato. E hoje você, como médico mais experiente, como é que você pode aprender e o que é que você aprende com os médicos mais jovens, a exemplo do Rafa? Primeiro, o exemplo do Rafa, né? E de tantos outros que fazem parte da telemedicina da Apivida Notre Dame Intermédica e os médicos que atendem também na linha de ponta, seja no ambulatório, seja no nosso pronto atendimentos, etc. Primeiro, que a medicina é algo que sempre vai existir, independente de inteligência artificial, independente de qualquer tecnologia. A medicina, ela é uma ciência em movimento, ela é uma ciência que eu venho de uma época que o ultrassom era algo que pouca gente tinha, depois veio a tomografia, depois veio a ressonância e tantas outras modernidades dentro da medicina. Sim. Mas a figura do médico, essa figura ela jamais vai conseguir ser parada, ser cessada nesse meio. Primeiro, a experiência que deve ser carregada é a experiência do dia a dia, em qualquer área da medicina. E essa experiência ela é sempre aprimorada. Dentro de nós tem uma inteligência, não é artificial, mas uma inteligência divina que nos permite carregar ensinamentos que a gente teve na faculdade e na residência e trazer para o mundo real e acoplar isso, o que tem de mais moderno e de mais atual. Eu acho que ver os médicos jovens atuando nos dá, primeiro, uma esperança, né? Uma esperança de que as coisas vão melhorar, uma esperança que a gente vai ter um atendimento mais humanizado, que na minha época é bem o que ele falava, né? A gente tinha o médico mandou você tomar um remédio, você vai tomar. Hoje a gente tem um paciente que ele vai arguir com você, né? Olha, eu vi tal coisa, né? Eu olhei no Google, né? É verdade. O tal do Dr. Google, que muita gente fica ofendido com isso, para mim é legal, porque é a oportunidade que eu tenho de trazer a minha experiência como médico para confrontar ou melhorar aquela experiência que o paciente traz de um meio de acesso que ele tem. E tem coisas que o Google não sabe, quem vai saber é o Dr. Souto e o Rafael. E por aí vai. Eu acho que essa troca de experiência, essa melhoria de processos, né? Eu venho... Olha, eu tô ficando velho já, né? Falando, eu venho de uma época, né? Tá experiente. Mas para pegar um artigo científico aqui na Bireme, aqui na Escola Paulista, a gente tinha que se inscrever. Você tinha que procurar o artigo, tinha que xerocar o artigo para depois levar para casa. Sim. Depois poderia gravar um CD com os artigos. Sim. E hoje, no celular, se você tem alguma dúvida, se você quer olhar o último paper que saiu sobre qualquer especialidade, ele vai estar lá. Se tiver em inglês, você traduz na hora. Né? Então, hoje as facilidades são muito grandes. E as facilidades a gente tem que aproveitar em prol do paciente, em prol da medicina, em prol do nosso dia a dia, que é ajudar as pessoas. Maravilha. Eu acho que até o desafio hoje, né, antigamente tinha muito da informação. Hoje a gente tem informação em todo canto, no celular, em qualquer lugar.
Acho Já que o tem desafio acesso, hoje né? Filtrar. é formar o conhecimento, né? Informação a gente tem, a gente fazer as ligações, que formar o conhecimento que é o mais difícil. Que aí que entra também esse contato com o paciente direitinho para formar esse conhecimento junto com o paciente. Né? Isso. E, Rafa, quando você olha para médicos mais experientes, como o Dr. Souto, o que é que você vê de oportunidade de aprendizado para você? Assim, claro, conteúdo sempre vai ter, assim, demais, obviamente, mas até da própria experiência, desde muito, assim, olhando os meus professores, né, vendo com meus professores, das experiências que ele tem de esforço mesmo. Hoje em dia é muito fácil a gente pegar e estudar, sabe? A gente vê muito... Tem conhecimento em todo lugar, em todo né? lugar, sabe? Antigamente, a gente passa por visita dentro do hospital durante a graduação, né? A gente às vezes brinca que passa o dia em pé ali, conversando, passando caso e estudando. E aí vem o médico mais experiente, pega e comenta que não, antigamente eu ficava esse tempo aqui durante a jornada que vocês têm e ficava mais tempo ainda, pegava um plantão a mais para trabalhar. Então esse esforço, assim, às vezes a gente como médicos mais novos, a gente perde um pouquinho. A gente quer muito estar em casa, estudando ali, só lendo mesmo, mas a experiência tá dentro do hospital e conversando com o paciente, pegando no paciente, estudando na prática, eu acho que é o essencial. Então esse repertório mesmo humano, né? Exatamente. Que você adquire dentro dos hospitais, conversando com as pessoas, né? Exatamente. Legal. Parabéns, Dr. Francisco Souto, parabéns, Dr. Rafa, Obrigado. Parabéns a você que é médico e gostei muito da sua fala das famílias, né? As nossas famílias realmente suportam ali a nossa profissão, principalmente a de vocês. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. No próximo bloco, você vai conferir como a tecnologia tem facilitado o trabalho dos dentistas e como nós, pacientes, podemos sentir menos dor e mais conforto com isso. Não saia daí, a gente volta já. E hoje eu estou sorrindo. Não que seja difícil para mim, mas mais do que nos outros dias, eu estou sorrindo porque o nosso episódio de hoje é especial em homenagem ao Dia do Dentista. E a gente vai começar esse episódio dando um desafio para o nosso querido videomaker, porque ele vai soltar agora o som que muita gente tem medo. Eu vou até tapar aqui os meus ouvidos, porque ele vai soltar o som da caneta. E eu não gosto, e muita gente não gosta. Mas os meus convidados de hoje amam esse barulhinho, e eu sei que é música para os ouvidos de vocês. Não é bem assim, não. Acho que aí já é demais. A tecnologia tem que avançar para tirar pra diminuir o barulho, né? Não é bem assim, não. Ótimo. Não é amor, não. Fica aí o desafio para a tecnologia, diminuir o barulho da caneta de alta rotação. Da caneta. Eu tô aqui hoje com o Matheus Matos, que ele é o dentista mais bem avaliado no ranking 5 estrelas da Apivida Interodonto. Para quem não sabe o que é esse ranking, né, Matheus e Roberto, eu vou explicar. Quando o cliente passa por um dentista, aí vocês me corrigem se eu estiver errada, ele recebe uma pesquisa e ele vai avaliar o atendimento, o tempo, o que é que ele gostou, o que é que ele não gostou. Então, estamos aqui diante de um dentista 5 estrelas. Muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Lívia. Veio lá de Salvador. De longe. Já passeou em São Paulo, que ele me contou. Bati bastante perna ontem. Bateu perna. Curtiu? Bastante. Muito bem. Curti mais um pouquinho hoje ainda, que o voo é só de noite. Ótimo, aproveite. Ainda dá pra Aproveite que um aproveitar. dentista 5 estrelas merece. Que é isso. E eu tô aqui com o meu querido Dr. Roberto Passos, diretor-geral da Apivida Interodonto. Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo, né? Aqui do lado, a gente senta, na verdade, a gente senta da cadeira vizinha, praticamente. Senta no mesmo salão. Mas é a minha primeira vez no Bem-vindo. no videocast. Primeira vez de muitas. Espero, né? Matheus, a gente estava aqui conversando antes, né, trocando ideia, e eu sempre fico curiosa quando eu conheço profissionais que se destacam. Mesmo com esse som da caneta que assusta muita gente, você é um dentista 5 estrelas, o mais bem avaliado entre 22 mil dentistas, e isso é muita coisa. E eu perguntei para ti antes qual que era o segredo, e tu me disse, você me falou que não sabia. Mas eu quero que mesmo assim você me conte qual é o segredo para ser um dentista 5 estrelas. O que é que você faz de diferente? Então, foi algo que aconteceu de forma muito natural, de forma muito orgânica. Eu Entendi. não me preparava para isso, só aconteceu. De fato, existem hoje um número muito grande de pessoas que têm um tipo de medo
tem ansiedade, ou muitas das vezes até a gente ainda encontra pessoas que têm pânico de consultório odontológico, de dentista. Eu digo isso porque eu convivi com uma pessoa dessa dentro de casa. Minha mãe, ela, quando o pré de uma consulta odontológica é 5 dias em ansiedade, preocupada, isso e aquilo, não dorme direito. Mas eu também não posso culpar essas pessoas, porque a gente vem de uma odontologia, a odontologia de nossos pais é completamente diferente da odontologia de hoje em dia, certo? A odontologia, ela faz parte da área de saúde, ela está em constante evolução, em constante mudança. E isso é muito bom. Então, assim, minha mãe, ela colocou um pouco de medo em mim de forma inconsciente. Quem é que nunca passou pelaquela experiência? Eu vejo muito isso em consultório no dia a dia. Quando eu vou atender uma criança, o pai ou a mãe dessa criança chega e fala: se você não ficar quieto, ele vai te dar injeção, vai tirar seu dente, não sei o quê. Parte pra ameaça, né? Parte pra ameaça. E não pode ser desse jeito, né? A criança tem que ter uma certa consciência. Principalmente a criança. Principalmente a criança, que é nesse momento que começa certos gatilhos, para que lá na frente essa pessoa tenha trauma de dentista. Minha mãe nunca fez isso de forma direta, mas eu via o comportamento dela em consultório odontológico e falava: coisa boa não é. A ansiedade de quem acompanha, da mãe, do pai, quando a criança está em atendimento, a criança percebe aquilo, diz: alguma coisa está errada, e reage. Ele está tenso, aí reage. Então, assim... Sem contar a parte do castigo, né? Ele disse: vou te levar pro dentista. Vou te levar pro dentista. Então, cria-se um pânico, mas baseado numa odontologia antiga, diferente do que é hoje. Que é que eu tento fazer, né? Se for pra ter um segredo. É isso que eu quero saber. Tem um segredo. Não é possível que não tenha um segredo, gente. Eu tento trazer e transformar o que seria uma consulta, porque consulta, pelo menos a forma que eu vejo, consulta eu vejo como algo muito chato. A gente marca a consulta pra saber se tá doente e pra receber puxão de orelha. E dentista, ele é danado pra puxar a orelha. É verdade. Nenhum dentista nunca passou a mão na minha cabeça. Nunca passou, Nunca. Né? Eu não puxo a orelha. Quer dizer, eu puxo a orelha, mas não no primeiro contato. No primeiro contato, eu tento estabelecer uma relação dentista-paciente. De confiança? De confiança, criar um vínculo e ouvir. Acho que o mais importante é você ouvir o que o paciente tem ali pra dizer. Ele tá em um momento ali na cadeira de vulnerabilidade, com a boca aberta para um estranho, para uma estranha. Então, assim, eu tento estabelecer primeiramente a confiança, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, ouvir suas dores e a partir daí iniciar o tratamento. Não vou puxar a orelha na primeira consulta. Primeiro eu crio uma relação, aí na segunda ou na terceira consulta eu já começo a dar sinais de que vou dar um puxãozinho de orelha. Que aí o cliente já tá conectado contigo, aí tu sabe, se eu puxar a orelha ele não vai fugir, não vai fechar entender. A boca. Exatamente. Entendi. Então eu acho que seria mais ou menos transformar o que seria numa consulta como se fosse uma experiência odontológica. Então, pelo que você falou, Matheus, é criar um vínculo com o paciente, ouvir, tornar a consulta algo natural e tornar também a consulta como se fosse uma experiência. Isso, acho que você falou que não tinha segredo nenhum e você deu aqui 4 segredos muito importantes. Muito bem. Era pra ser o natural, né? De qualquer consulta odontológica, mas pode ser isso ótimas aí. Ótimas dicas. E, Roberto, hoje você já não escuta mais esse som no consultório, só quando você vai, né? O som da caneta. E você é um dentista que hoje atua na parte administrativa. Como é que foi para ti fazer essa transição? E quais são os conselhos e as dicas que tu dá para alguém que também quer fazer essa transição? E o que é que você vê de diferença de um dentista que atua no consultório para também um profissional dentista que atua na parte administrativa de uma empresa? Foi a coisa mais inesperada que podia acontecer. Eu entrei na empresa através de uma colega, a Silvia Caran, Silvinha. Ela, assim que o Apivida começou a tratar odontologia, em 2005. Ela veio no mês de janeiro. Eu disse: o que tu vai fazer no mês de janeiro? Vai fechar o consultório no mês de janeiro, é um mês muito movimentado, janeiro. E ela disse: não, recebi uma proposta e vou lá ver qual é. E aí, quando estava perto de terminar janeiro, ela disse: Roberto, divide o horário, que ela estava fazendo 40 horas, divide o horário comigo. Eu fico 20, tu fica 20, a gente consegue se organizar no consultório. Mas tá, eu vou lá ver qual é, passam 6 meses. Aí 6 meses já são 18 anos. E foi acontecendo e foi fluindo. Acontecendo naturalmente. Eu entrei para fazer perícia, e aí surgiu uma vaga no administrativo. Eu quero aprender, eu quero ver como é que funciona. Aprender
coisas novas lhe instiga, Motiva. lhe motiva. E o meu tempo de consultório foi diminuindo e o meu tempo de escritório foi aumentando, até que por volta de 2010, mais ou menos, 5 anos depois. foi o momento que eu deixei o consultório e foquei mais do que o que eu já estava focado, porque minha agenda já estava toda tomada de administrativo, para poder viajar. Então, fiz muita coisa dentro da empresa. Eu fiz credenciamento, eu fiz auditoria, Tudo dentro de odonto. tudo dentro de odonto. E hoje, Roberto, como é que é para você liderar tantas pessoas? O que é primordial para ti na liderança desses dentistas? Acho que liderar, o principal é relações humanas. A parte mais complexa é como lidar com pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes. O Brasil é muito grande. E como é que, dentro de todas essas diferenças, a gente fazer com que todo mundo siga o mesmo objetivo? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas Sim. eu tenho um time Incrível. sensacional. Incrível. Eu tenho um time Que sensacional. literalmente trabalha sorrindo. Isso. Esse time vem sendo construído, lapidado há quase 20 anos. Então, É muita intenção e é muito é, trabalho para fazer dar certo. Exatamente. Está todo mundo muito calibrado, está todo mundo muito... tem dificuldades? Se não tivesse dificuldade, Claro eu não que precisava tem. estar nem aqui. Claro que Tem tem. dificuldade, mas a equipe é muito calibrada para isso. Então, essa tua transição foi algo natural, mas que também em algum momento tu precisou escolher para tu conseguir colocar ali mais intenção e mais força nessa parte administrativa. Isso. Muito bem. Matheus, você falou uma coisa muito interessante no começo, que os seus pais têm uma outra visão da odontologia do que a que você tem hoje. Quais são as principais diferenças que tu vê em relação a essas questões geracionais da odontologia dos teus pais e da odonto que tu vê hoje? Começar que antigamente a odontologia ela era uma área da saúde em que, assim, se o dente dói, arranca, tira. Era uma odontologia extracionista. Hoje em dia a gente vê que a última opção de tratamento, porque uma extração de um dente não deixa de ser um tratamento, mas é o último tratamento que a gente pensa. Então a gente pensa inicialmente de todas as formas tentar manter aquele dente. Às vezes dá mais trabalho, demanda de mais tempo para o paciente, para o próprio dentista, mas hoje a gente precisa preservar. Certo. E antigamente não era isso que existia. Antigamente era o inverso. Tá com sensibilidade, tá com dor, tá com qualquer coisa, tira o dente e fica por isso mesmo. Hoje a gente oferece um tratamento, hoje né? sim, Uma opção saúde. de tratamento. Tem uma diferença que eu percebo e a gente percebe, são 22 mil dentistas, mas são 7 milhões de clientes. Então a gente tem cliente de todas as épocas. E uma pontuação frequente, não sei se tu sente ainda, o paciente chega no consultório, principalmente quando estabelece um vínculo, ele quer fazer tudo com a mesma pessoa, como era antigamente. O dentista era da família. E ele fazia extrações, muitas extrações, ele fazia restauração, ele fazia limpeza. Então, ele era o profissional que fazia tudo. E hoje a gente recebe ainda algumas... não tem um dentista que eu vá e faça tudo. E hoje em dia tá tudo muito mais segmentado, tudo muito mais especializado. E aí a gente tenta explicar isso para o cliente como um critério de qualidades. Esse profissional, ele se especializou para fazer o seu canal, a sua prótese. Por isso que você tem que trocar. Porque você circula tanto entre um paciente. E por isso que é importante também a relação interpessoal. Porque quando chegar alguns pacientes lá pra mim, que aí eu faço alguns procedimentos. Tem outros que eu já não sou muito fã de fazer prótese, eu não gosto de prótese. Então, assim, mas o paciente ali já tem uma confiança em mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é, pelo menos, eu não faço esse serviço, mas eu tenho um colega que você consegue fazer esse serviço com ele. Por confiar em Super por confiar indico em essa você. pessoa. E por ele confiar em mim, ele chega no colega e faz. Excelente, excelente. Roberto, eu vou dar um desafio, eu adoro dar desafios aqui para os meus convidados. Você que é diretor-geral da Apivida Interodonto, mande um recado para os nossos 22 mil dentistas. O que é que você quer dizer para eles em comemoração a esse dia tão especial que é o Dia do Dentista? Olha, a gente tem uma profissão linda, linda. Eu tenho 24 anos de formado, desses 24, 5 clinicando. Mas parabenizar essa massa gigante de profissional que o país tem
por essa dedicação e saber a recompensa que é quando a gente traz um paciente de um estado não saudável ou de insatisfação com o sorriso. Às vezes você tem saúde odontológica, mas você não está satisfeito. E você fazer essa transição, a gente consegue perceber a mudança que a gente faz na vida das pessoas. Excelente. Então, eu acho que um dia no ano para comemorar, para parabenizar quem causa uma mudança tão grande na vida de tanta gente é pouco. Então, eu só tenho a agradecer aos nossos 22 mil dentistas, mas a todos os dentistas do Brasil que se empenham nessa profissão, que não é fácil, que é difícil, que a posição de atendimento não é favorável, que você fica com dor nas costas, mas que o final é tão recompensador. Você vê a vida das pessoas mudando. É sensacional. É esse o parabéns que eu dou para eles, por essa mudança que eles fazem na vida das pessoas. Adorei essa tua fala, porque a gente tem um medo do dentista e tem toda a questão de estrutura do consultório, mas como você disse, a transformação que as pessoas fazem na vida das pessoas e através do sorriso. Né? Como é importante a gente estar com um sorriso para a autoestima, para as nossas relações interpessoais, no nosso trabalho. Então, quando falam que saúde começa pela boca, é porque realmente começa. E vocês, então, meus parabéns a vocês e a todos os dentistas que estão nos assistindo. E muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Espero que vocês voltem. Com certeza. Obrigada a você que nos assistiu. Até lá.